a Deus. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai, de estarmos ouvindo a tua palavra, nos alimentando, Senhor, da mesma, Pai. Ó Deus, a cada dia o Senhor nos dá uma nova oportunidade, Pai, para te servir, Senhor. Deus, obrigado por nos sustentar, meu Pai, a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, usa-me, Deus, como um canal de bênção neste lugar, meu Deus, para falar conosco, Pai, com o teu povo, nessa igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai, que a palavra, Senhor, venha causar impacto, Senhor, mudança e transformação em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, é o que eu te peço, amém, e graças a Deus. Amém? Então aqui nós vemos a história de um homem chamado Jó. Segundo a narrativa aqui do escritor, ele morava em uma cidade conhecida como Ur dos Caldeus, uma das cidades mais antigas da época. Jó, ele era o homem mais rico do seu tempo, ali na sua região. Jó, ele, além da sua riqueza, ele era também temente a Deus, desviava-se do mal, era íntegro, um homem reto. Jó, ele temia, já falei, né? Temia Deus. E além disso, irmãos, Jó também, ele aconselhava outras pessoas. Amém? Se você ler o livro de Jó por inteiro, os 42 capítulos, você vai ver que ele era um homem que aconselhava outras pessoas, falava para outras pessoas, dava palavra de esperança, palavra de ânimo. Amém? Glória a Deus. E aqui na narrativa nós vemos que Jó, quando o adversário, quando os anjos vão ali prestar relatório a Deus, ele está ali no meio, ele vai junto, está no meio ali. E Deus, com a sua onisciência, ele percebe que ele está lá e ele pergunta de onde foi que ele veio. E ele diz que ele estava, porque ele vinha de perambular pela terra, porque o trabalho dele é esse, é perambular, ele não tem lugar certo, não tem moradia certa. Amém? Amém. E Deus, ele faz uma pergunta para ele, se ele tem visto Jó. E logo em seguida, Deus, ele vai dando as qualidades de Jó. Porque, irmãos, Deus, ele não nos olha pelos nossos defeitos, ele não vai nos olhar pelo defeito, ele vai ver nossas qualidades. Glória a Deus. As pessoas que nós desprezamos, que nós achamos que não vale nada, que não tem mais jeito, que nós só vemos, olhamos elas pelos defeitos, Deus vê a qualidade delas. E Jó, ele olha, aliás, Deus olha pelas qualidades, ele vai falando as qualidades de Jó, as características. E Satanás, ele diz também, como que Jó não pode ser fiel ao Senhor, se o Senhor abençoa ele de todos os lados? O Senhor faz ele prosperar, faz ele ter saúde, abençoa a família dele, os filhos, abençoa o casamento. Como que ele não pode te adorar dessa forma, se tu dá tudo para ele? Ou seja, Satanás estava o quê? Dizendo que Jó só adorava a Deus pelo que Deus dava para ele. E Jó diz, Satanás diz o quê? Dá fim tudo que ele tem e vê se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. E o Senhor diz, vai lá e toque tudo que ele tem, menos nele. Ou seja, quando Deus está dizendo para não tocar nele, não que Satanás não ia tocar, porque nós vemos que ele toca na saúde de Jó. Aqui ele está dizendo, vai lá e destrói tudo que ele tem, menos a vida dele, não tira a vida
dele, mas pega tudo que ele tem, todos os bens materiais que ele tem, e ele vai, queridos. Moral: Satanás, ele só toca naqueles que são escolhidos por permissão de Deus. Glória a Deus. Nós vemos a prova aqui. Ele consegue, olha, gente, Satanás, ele anda nos rodeando a todos os momentos, procurando uma brecha para nos tragar, mas ele não pode nos tragar. Por quê? Por causa da mão do Senhor. Você acha que ele já não estava de olho em Jó? Essa foi a oportunidade que ele teve, e Deus foi e disse: vai lá, toca tudo que ele tem, para ver se ele vai blasfemar contra a minha face. Ele vai igual um cachorrinho. Martinho Lutero diz que Satanás, ele é igual um cachorro na coleira. Ele só vai até onde Deus permite, até onde Deus solta a coleira. Ele não pode sair tocando num e outro por aí, não, querido. Ele não pode sair por aí destruindo família de crentes, não. Ele não pode. Por quê? Porque os escolhidos, aqueles que nasceram de Deus, o maligno não toca. Aleluia. Isso está escrito lá na primeira carta de João. Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não pode tocar. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro que ele anda ao nosso derredor, bramando, rugindo igual um leão, procurando uma brecha para nos tragar, meu querido. Aleluia. Aí o salmista vem dizendo, ele que ao redor de cada um daqueles que servem a Deus tem um anjo acampado, queridos. Aleluia. Deus, ele sempre está o quê? Com a sua mão, está nos protegendo, querido. Ele não pode sair por aí tentando destruir um, destruir outro, não. Às vezes nós temos medo, né? Ai, nós temos medo de Satanás. Não, nós não podemos é brincar. Nós não podemos é o quê? É nos desfazer, dizer que ele é um cachorro morto com morto, não. Mas quando nós andamos retos na presença de Deus, ele não nos toca, querido, porque Deus não permite. Prova disso, Jesus, ele diz aos apóstolos, aos seus discípulos, a Pedro: Satanás foi até Deus, até o Pai, pedir para te cirandar, Pedro, só que eu intercedi por ti, e ele não permitiu, Pedro. Ou seja, Jesus é o nosso advogado fiel, queridos, aleluia, diante de Deus. Satanás foi lá pedir para o Senhor, para tocar na vida de Pedro, para destruir a vida de Pedro, mas o advogado fiel estava ali do lado de Pedro e disse: eu fui lá, intercedi por ti, Pedro, e ele não pode te tocar. Aleluia. Glória a Deus. Aí nós vemos aqui, queridos, os acontecimentos na vida de Jó. Nós podemos ver aqui que é uma notícia ruim atrás da outra, e a última notícia é a pior. Sabe por quê? Bens materiais eu posso conseguir trabalhando, riquezas eu posso conseguir trabalhando, e agora família, os filhos, pode nascer outros, pode, mas aqueles a gente não esquece, não deixa de ser filhos. Mas a palavra diz que em tudo isso Jó não pecou, queridos. Ele não blasfemou contra Deus, ele não culpou a Deus. Em todos esses acontecimentos, Jó, ele sabendo de todas essas notícias, ele faz o quê? Ele rasga a sua cabeça, põe o seu rosto em terra e adora a Deus, queridos, e declara que nu ele veio e nu ele vai voltar. Sabe por que Deus deu e Deus tomou? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes o adversário estava esperando o quê? Que Jó fosse blasfemar contra Deus, que foi o que ele falou lá no momento que ele estava conversando com Deus. Toca
Sabe por quê? Porque muitas vezes nós fazemos dessa forma. Tudo que acontece que ruim em nossas vidas, nós já botamos a culpa em Deus. Achamos que é Deus o culpado, mas não, muitas vezes também, sabe o que é? São os nossos atos. Às vezes as coisas ruins que acontecem em nossas vidas são consequências dos atos que nós cometemos, das escolhas erradas que nós fazemos. Mas Jó, ele era íntegro, ele era reto, o homem que consagrava os filhos a Deus todos os dias. O narrador tem aqui, ele ainda diz, olha, ele tem o prazer de falar que ele consagrava os filhos deles a Deus, os filhos dele a Deus todos os dias. Jó, ele tinha intimidade com Deus. Mas não é o fato de eu ter intimidade com Deus, ser próximo de Deus, que eu estou livre de acontecer as coisas comigo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o adversário vai tentar me afastar de Deus. Porque muitas vezes, queridos, o que nós ouvimos aí fora ele não é o pastor, ele não é crente, por que isso está acontecendo na vida dele? As pessoas esquecem que não é pelo fato de servirmos a Deus que as coisas não vão acontecer em nossas vidas. Porque muitas vezes o adversário, ele vai lutar sim para nos tirar da presença de Deus. Ele vai fazer igual ele fez aqui com Jó, vai lutar até o fim para querer nos fazer blasfemar contra a face de Deus, sair da presença de Deus. Mas só que aqui, querido, Jó provou o contrário. Além de blasfemar, ele ainda glorifica a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. A palavra diz lá em João 10:10 que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas Jesus, ele veio o quê? Ele veio para dar vida e vida com abundância, queridos. Aleluia. Essa vida com abundância não quer dizer só bens materiais, fala também de vida eterna, meu amado. Se nós permanecermos fiéis na presença de Deus até o fim, Deus, ele vai nos dar o que? Vai nos dar a vida eterna. Aleluia. E o adversário sabe disso. Ele sabe que quando nós permanecemos fiéis na presença de Deus, nós iremos herdar sim a vida eterna, a coroa da vida, aquilo que o Senhor tem prometido para aqueles que são fiéis. Então, querido, Jó, ele era sim homem de Deus. Outra reunião vai acontecer, está acontecendo, ele vai de novo. Ele tentou ali, tirou todos os bens materiais, matou os filhos, só que não deu certo. Aí ele vai novamente até Deus. Aí Deus, pois vai lá, toca na saúde dele. Ou seja, pele por pele, tudo que o homem tem, e ele blasfemará contra a tua face. E o Senhor diz, vai lá e toca na saúde dele, mas não mata. Aleluia. Ele chega lá, querido, há quem diga que Satanás pegou todas as doenças da terra e botou na vida de Jó. Será que foi isso mesmo? Mas Jó ainda assim não blasfemou contra a face de Deus. Aleluia. Eu não acredito não que Satanás pegou as doenças tudo na terra e botou em Jó, não, querido, porque ali ele estava com um tipo de coceira que ele se coçava com cabo de telha. Mas enfim, o diabo, querido, ele não brinca. Quando ele vem, é para matar, é para destruir. Ele não brinca naquilo que ele faz, querido. Sabe por quê? O serviço dele é esse, é destruir, é matar. Esse é o trabalho dele. Quantas pessoas nós vemos aí de fora, quantas famílias destruídas, quantas pessoas hoje estão fora da presença de Deus, deixaram de servir a Deus. Por quê?
porque brincaram, deram deixa. E como o trabalho dele é esse, ele não vai perder tempo. O máximo de pessoas que ele puder tirar da presença de Deus, para ele é lucro. Só que nós temos que entender que aquele que nós servimos é maior do que o que está no mundo, querido. Deus, ele é maior, aleluia, é mais poderoso. Quando nós nos apegamos a Deus, confiamos, o adversário, querido, ele foge. Ou seja, Tiago está dizendo na sua carta, Tiago 4, 7, 8 diz que é para nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, quando nós nos sujeitamos ao adversário, aliás, a Deus, e resistimos ao diabo, ele foge, queridos. Só que às vezes o que acontece nas nossas vidas é que nós fazemos igual Sansão, ficamos brincando com o perigo, brincando com aquilo que é, brincando com o pecado, com aquilo que vai nos afastar da presença de Deus. Às vezes nós fazemos igual ele, ficamos brincando. Não, o mal está chegando, repreende em nome de Jesus. A palavra diz que ele se desviava do mal, Jó se desviava do mal, querido. Aí Paulo dizendo na carta aos Tessalonicenses, ele diz que é para nós fugirmos da aparência do mal, é da aparência, não é para esperar, pastor, o mal se materializar, não, querido, apareceu ali, vamos fugir, em nome de Jesus, aleluia, porque só assim nós iremos conseguir vencer. E Jó, em tudo isso, ele não murmurou contra Deus. Aí aqui nós temos algumas vozes que falam no livro de Jó. Nós temos os 3 amigos de Jó, que quando souberam da notícia, rapidamente eles foram lá visitar Jó, lá no lixão, onde ele estava lá se coçando. Há quem diga que o fedor era grande, que de longe dava para sentir. E aí eles passam 7 dias e 7 noites em silêncio. E um deles começa a jogar as coisas na cara de Jó, dizendo: Jó, mas não era tu que era íntegro, não era tu que era reto, não era tu que fazia tudo certinho, que servia a Deus? Mas como isso pode acontecer na tua vida? Ah não, Jó, é difícil Deus permitir acontecer algo na vida de alguém se ele não tiver em pecado. Mais uma coisa que nós devemos aprender, queridos: se algo está acontecendo na sua vida e na minha, não é porque eu estou andando errado na presença de Deus, em pecado, não. Às vezes Deus quer tratar comigo ali naquela área. A palavra diz lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia! A luta que você está passando não é para destruir a sua vida, não é para te fazer sair da presença de Deus, é o contrário, é para nós nos chegarmos mais a Deus. Aleluia! Porque nós pensamos, qualquer luta que nós enfrentamos, mas já diz: ai Deus, essa luta está grande, eu vou sair. Sem falar, né, que esses amigos aqui estavam acusando Jó de que ele estava com a vida errada, andando em pecado. Agora é ruim, você está numa situação dessa, perdeu 10 filhos, 7 filhos, 3 filhas, perdeu tudo que tem, o casamento está quase destruído, aí chega alguém te acusando: ah, você está assim porque você anda errado, ah, você está assim porque por causa disso e daquilo. E você, não sabendo do seu íntimo que você diante de Deus está inocente, não está fazendo nada de errado, está andando certo. Irmãos,
é difícil. Mas mesmo assim, Jó, ele não pôs a culpa em Deus. Com toda essa pressão que Jó tomou dos seus amigos, ele não culpou a Deus por nada. Se você ler o livro de Jó, você vai entender o que eu estou dizendo. Amém? Então, queridos, as lutas que vêm não é para nos matar. As lutas que vêm em nossas vidas é para nos fazermos o que? Criar raiz, termos mais intimidade com Deus. Amém? Essa luta que veio na vida de Jó, aleluia, não foi para matar Jó, não. Meu irmão, nós só vamos morrer no dia que Deus permitir. Você só vai morrer no dia que Deus permitir, meu amigo. Não é o diabo que vai te matar, não é a luta que vai te matar, não é essa enfermidade que você está enfrentando que vai te matar. Não, não é isso. Você só morre no dia que Deus permite. Aleluia. Às vezes nós estamos orando pela vida de alguém para Deus libertar, para Deus curar. Aí nós ficamos preocupados. Meu Deus, será? Se vai acontecer isso, vai acontecer aquilo com aquela pessoa. Ei, para aí. Só morre no dia que Deus permitir, meu querido. Só no dia que Deus permitir. E eu sou prova disso. Eu posso falar isso com toda autoridade, porque meu pai está lá prostrado, só espera um dia. Mas não vai morrer agora, porque sua pessoa vai morrer quando Deus permitir, queridos. Ele estava doente, coração duro, tinha raiva de crente. Minha cunhada foi lá, aceitou Jesus. Agora não se preocupado, queridos. Aleluia. Então, só morre no dia que Deus quiser. Não é o diabo, não é a luta, não é a enfermidade. Se Deus tem plano de salvação, Ele só vai morrer quando Deus salvar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Jó, em meio a tudo isso, ele adora a Deus, ele não blasfema contra a face de Deus, porque essa é a vontade do adversário, queridos. Que Jó blasfemasse, murmurasse contra Deus, botasse a culpa em Deus. Mas Jó, ele adora o Senhor. Aí ele declara, lá no finalzinho, ele diz, depois que tudo aquilo passa, depois que Deus dá tudo em dobro para ele declara dizendo, Senhor, eu só te conhecia porque eu ouvia alguém falar de ti. Agora os meus olhos te contemplam. Aleluia. Outra lição que Jó nos ensina, que nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus. Aleluia. Não porque nós temos que conhecer a Deus, não é porque os outros falam, não. É porque não é por. Aliás, nós temos que conhecer a Deus, querido, não só porque os outros falam, mas pela nossa própria experiência com Deus. Jó, com tudo isso, todas essas qualidades, sacrifício que ele fazia, essa intimidade, mas no final ele declara que ele só conhecia Deus e ouvir falar. Mas agora, depois dessa prova, Jó, ele via a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E para nós encerrarmos, Jó 42, 2, ele declara, ele diz que o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Glória a Deus.